Finaliza. Pronto. Tá, adicionar um convidado. Pronto, já está ao vivo. Estamos informando seus seguidores que você iniciou o vídeo ao vivo. Isso aí. Pronto, tá ao vivo, tá vendo? Tá ao vivo, tá vendo? Vou estar daqui a pouquinho. Aqui embaixo você vai acompanhar. Peraí, por que eu tô olhando aqui, né? Aqui são as pessoas que tem, aqui é o senhor e aqui eu sou olhando para essa câmera, tá? Aqui é só para acompanhar o chat. Ó, já chegou o Carlos. Olá, Carlos, tudo bom? Consultoria. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa Tributa Live. Estou vendo muita gente boa aqui entrando. Estou muito animado, muito confiante. A minha ideia é que possamos fazer uma live desta, igual a esta, por semana, tá? E que eu possa contar aí com a colaboração de todos vocês aí, inclusive sugerindo temas, tá? Verificando se o dia seria sexta-feira mesmo à tarde, seria um bom dia, certo? Estou agradecendo todos que estão chegando aí, ok? Estou vendo aqui alguns ex-alunos, tá? Algumas pessoas que fazem parte da minha vida também. Muito animado. E vamos aguardar só um pouquinho mais para que a gente possa começar o nosso assunto, tá? Para que dê um pouquinho mais de tempo para que as pessoas possam entrar. Ok? Inclusive eu quero... acho que todas as pessoas que estão aqui já sabem, né? Mas eu queria informar também que quem quiser também entrar lá pelo YouTube, no canal Ricardo Piedade, essa live também será transmitida por lá, ok? A gente anunciou aqui só no Instagram, mas vamos transmitir também lá pelo nosso canal do YouTube, tá? Ricardo Piedade, um canal onde a maioria de vocês já sabem, eu só gravo assuntos relacionados à resolução de casos práticos no âmbito do direito tributário, tá bom? Estamos no horário aí da live. Vamos só aguardar um pouquinho mais, ok? Só um pouquinho para chegar mais gente aí, para a gente começar aí o nosso assunto, tá? Eu separei um assunto hoje que eu acho muito interessante, que é sobre processo administrativo, tá? As vantagens do processo administrativo. Tem muita coisa boa pra gente falar, vocês vão ver, tá? Ok. É isso aí. Tô vendo aqui os colegas entrando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Tributa Live, certo? O que é que vocês acharam aí desse nome, Tributa Live aí? Vocês gostaram desse nome? Tributa Live. Vai ser um nome aí que uma pessoa muito amiga indicou esse nome para mim. Eu achei um nome super interessante para sair um pouco daquela coisa de ser muito igual, né? Live, vamos fazer uma live. Então, minha intenção é toda semana escolher um tema relevante no âmbito do direito tributário, principalmente envolvendo a prática tributária, tá? Para fazer essa Tributa Live, ok? As pessoas estão chegando, já somos em 8 pessoas aqui, começamos agora. Sejam todos muito bem-vindos, eu estou muito feliz com todos vocês aqui. Pessoas conhecidas minhas também, pessoas que já foram alunos meus, pessoas que já adquiriram os nossos cursos online também no âmbito do direito tributário, tá? Muito obrigado, minha gratidão a todos vocês, ok? Eu acho que a gente já pode começar o assunto, né? Gente, eu já dei aí uns minutinhos aí aguardando as pessoas entrarem. Então hoje eu escolhi para falar com vocês como a nossa primeira Tributa Live sobre processo administrativo. As vantagens do processo administrativo. Muitas pessoas pensam, eu já vi muitos advogados falarem que
Ah, eu não vou defender uma empresa administrativamente. Por quê? Porque quem vai julgar será a própria administração pública, né? Então ela não vai ter ela não vai ter parcialidade, ela vai tender a puxar mais o julgamento para o lado dela. Então é melhor a gente aguardar que esse processo se transforme em uma execução ou vá no âmbito judicial para que a gente possa então apresentar a defesa da empresa. Eu quero dizer para vocês que toda vez que chega um processo administrativo em minhas mãos, eu me sinto assim muito feliz, porque ao contrário do judiciário, na administração pública não existe aquele formalismo todo do judiciário, conforme eu vou falar aqui para vocês, não é? E o processo administrativo é um processo simples de se fazer, ele não tem essa formalidade, pode ser feito pelo próprio contribuinte, pode ser feito até pelo contador dele, pode ser feito pelo advogado, ou seja, não tem aquela, tem que endereçar assim, fazer dessa forma, não tem isso no âmbito administrativo, não se recolhem custas. E qual é a primeira vantagem do processo administrativo tributário? Seria na questão dos honorários. Pessoal, imagina você recebendo um auto de infração, você não, né? Seu cliente recebendo um auto de infração, lhe procurando para fazer uma defesa e você analisando o auto de infração, verificando que é um auto de infração de 1 milhão, meio milhão, como aparece com alguma frequência sempre para os advogados que atuam na área tributária. E você podendo cobrar entre 10%, 5% desse valor para você realizar uma defesa, ou duas até no âmbito administrativo, que não passa muito disso, 2 ou 3 defesas, o processo administrativo tributário todo. E você podendo cobrar seus honorários já de uma forma antecipada, 40 mil, 30 mil, 50 mil. É uma oportunidade única para os advogados poderem cobrar os seus honorários quando aparece um cliente com um problema no âmbito administrativo. E você não pode deixar passar essa oportunidade. É aquela oportunidade em que o seu cliente está assim precisando de ajuda, ele está procurando como se fosse um médico para curar aquela sua doença. Então é nesta oportunidade que você vai sentar com o seu cliente e você vai cobrar os seus honorários entre 10, 15, 20% sobre o valor envolvido no auto de infração. Eu já defendi empresas aqui no nosso escritório em auto de infração de valores acima de R$1 milhão e a gente utilizou esse critério. E se o cliente achar que esse valor que você está cobrando é um valor um pouco elevado, você pode usar algumas estratégias de negociação com esse cliente. Você pode informar o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, já que você está considerando que esse valor é um valor um pouco elevado, a gente vai colocar no contrato o seguinte, que além dessa defesa administrativa, caso essa defesa seja indeferida, vai envolver também o nosso contrato a defesa da empresa ou do cliente, né, se for uma pessoa física, já no âmbito judicial. Então é a oportunidade de você já amarrar o seu cliente, já você firmar um contrato, mesmo que ele parcele aquele valor em vários pagamentos, mas você estará recebendo esse valor mensalmente. Então isso aí vai te ajudar muito no âmbito para você se manter, para você manter os custos do seu escritório. Eu já presenciei algumas oportunidades em que o cliente achou alto o valor que a gente estava cobrando, né? E disse: olha, doutor, mas meu contador disse que faria essa defesa para mim, então eu acho melhor talvez passar essa defesa para ele fazer, já que com ele eu tenho aquele contrato mensal e eu não preciso me preocupar com o pagamento de mais uma despesa, né, mensal e tudo mais. Então você pode argumentar com o seu cliente da seguinte forma, né? Você tem que usar o seu poder de convencimento com o seu cliente e você falar para ele o seguinte: olha, veja, se for o seu contador, é muito importante a parceria entre o advogado e o contador. Eu sempre que eu posso, e para mim me ajuda demais, utilizar tipo aqueles detalhes técnicos da contabilidade para fazer a defesa no âmbito administrativo. Porém, o contador vai se ater apenas àquela questão de cálculos, o que é que a empresa pagou, se pagou correto, questão de legislação.
também, mas muito pouco, ele vai se ater mais àquela forma de calcular, enquanto que a defesa feita pelo advogado será uma defesa muito mais ampla do ponto de vista processual mesmo falando. O advogado, por exemplo, vai analisar a questão da decadência, se já transcorreu mais de 5 anos entre o fato gerador do tributo e o lançamento, a constituição do crédito tributário, de acordo com o artigo 173 do Código Tributário Nacional. O advogado vai analisar a questão da legislação, a competência, se a autoridade que está lavrando aquele auto de infração é uma autoridade competente, se a legislação que está lá embasando aquele auto de infração diz respeito à penalidade aplicada ao cliente. Quer dizer, a defesa feita pelo advogado será uma defesa muito mais ampla, e você também poderá questionar com o seu cliente que se a defesa administrativa for indeferida, o que acontecerá? O processo será escrito em dívida ativa, em seguida se transformará em uma execução fiscal com a penhora de bens, bloqueio de contas e tudo mais. Então, por isso que é importante já ter uma defesa lá no início, desde o início do processo administrativo, muito bem feito, até porque os próximos recursos, que a gente também vai falar brevemente sobre eles também, vai ter muitas questões parecidas com os recursos do judiciário. Por exemplo, o RESP, que vai ser dada entrada no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é lá o tribunal que fica em Brasília. Quem vai analisar é o Conselho Superior de Recursos Fiscais, que faz parte do próprio CARF, que é o tribunal que fica em Brasília. Mas vai ter os requisitos do pré-questionamento, da divergência jurisprudencial, e o contador vai ter essa habilidade toda para pegar uma decisão e fazer o cotejo analítico, o que é que aquelas decisões são semelhantes, o que ela tem diferente e tudo mais. É claro que uma defesa feita por um contador será uma defesa muito mais restrita do que uma defesa feita pelo advogado. Então, tudo isso é argumento, pessoal, para você cobrar os seus honorários. Gente, vocês não imaginam como eu fico feliz quando sou procurado para fazer uma defesa de qualquer pessoa física ou jurídica no âmbito administrativo. É aquele processo que você ganha seus honorários, faz uma petição e muitas vezes demora 8, 10 anos para ser julgado, e você não precisa saber de pandemia, se o judiciário está parado, se você não está recebendo, se você não precisa despachar com alguém, se você precisa pegar um alvará, não precisa, porque já está lá e você já recebeu o seu valor antecipadamente. Então é muito importante você argumentar isso com o seu cliente. Está me surgindo até agora uma outra forma de argumento. Por exemplo, no processo administrativo não existe as custas do judiciário, que são, em alguns lugares, custas bastante elevadas. Então você pode utilizar esse argumento também para você já cobrar mais honorários do seu cliente. Por exemplo, no processo administrativo, se você anular aquele auto de infração que está sendo cobrado, você também não terá o ônus da sucumbência, ou seja, você não receberá nada da parte contrária. Então você pode utilizar isso como argumento também com o seu cliente, informando a ele que, olha, veja, o processo aqui pode envolver milhões, mas eu só vou receber isso. Então por isso que eu tenho que cobrar caro. E além do mais, conforme eu lhe disse, eu já vi o cliente perguntando, conforme eu já falei aqui para vocês, mas doutor, eu estou lhe pagando aqui 100 mil, 50 mil para fazer uma defesa no âmbito administrativo, e se a gente não ganhar? Se não ganhar, a gente vai para o judiciário. A gente tem essa possibilidade no âmbito administrativo. Essa é mais uma vantagem da defesa no âmbito administrativo, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, tudo isso são argumentos para você utilizar para convencer o seu cliente. Olha, a não ser que o cara realmente esteja numa situação financeira muito ruim, mas se ele sentar aqui na minha frente, eu sempre utilizo esses argumentos que eu estou falando aqui com vocês, e em 98%, eu acho que em 95% ou mais, a gente assina um bom contrato, e isso me deixa aí com uma folga aí para
de uns meses aí recebendo aqueles honorários, chega um gosto aí. Quando termina, chega, bate aquela triste, pô, acabou, tava tão bonzinho, recebendo esse valor por mês, mesmo que você divida em 10, em 20 prestações. Então, essa seria a primeira vantagem da defesa no âmbito administrativo, a cobrança dos honorários antecipadamente. Então, qual seria a segunda vantagem tão importante quanto a primeira, né? A primeira é tão importante mais para você, né? O advogado que já está recebendo os seus honorários e não precisa acionar o judiciário para nada, né? Você está lá defendendo a administrativa a empresa e você recebe os honorários de forma antecipada. A segunda é que o processo administrativo suspenderá a exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o artigo 151, inciso 3º do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: suspendem a exigibilidade do crédito tributário, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. O que é que significa isso? Significa que, enquanto aquele processo administrativo não for julgado em definitivo no âmbito administrativo, com todos os recursos nele interpostos e todo o andamento, não importa o tempo que for, enquanto não for julgado, a administração não poderá acionar o judiciário para efetivar a cobrança daquela dívida. Ou seja, você não poderá ser executado enquanto aquela ação não for julgada em definitivo no âmbito administrativo. Eu já presenciei uma situação em que nós fizemos uma defesa da empresa no âmbito administrativo e depois de algum tempo, um ano depois, ela recebeu uma execução fiscal. E a gente ficou curioso. Disse, como é que pode ela ter recebido uma execução se a gente, primeiramente, estávamos defendendo ela no âmbito administrativo? Será que já houve o julgamento? Ela foi intimada? Ela não me passou? O que é que houve? Quando a gente foi procurar saber o julgamento lá no Comprote lá da Receita Federal, tinha lá, aguardando ainda o julgamento. Ou seja, a Fazenda entrou com a cobrança, com a execução fiscal de forma errada. E isso gera a extinção da execução fiscal, inclusive o pagamento dos honorários lá do advogado. Então a Fazenda deu uma desperta e disse até o seguinte: então vamos fazer o seguinte, já que a parte entrou com a defesa no âmbito administrativo, eu vou solicitar aqui a suspensão da execução fiscal até o julgamento lá da defesa no âmbito administrativo. Só que isso aí não cabe, né? Então perdeu, meu amigo. Você entrou com uma execução fiscal quando você não poderia, porque a exigibilidade daquele tributo estava suspenso. Então era para aguardar todo o julgamento na fase administrativa, para só então, após o término desse julgamento, entrar, caso o contribuinte não pague, entrar com a ação judicial. E não foi o que aconteceu. Então é para ser extinta a execução fiscal e é também para existir a condenação em sucumbências. Isso com a simples exceção de pré-executividade, você trazendo lá o comprovante, mostrando que você entrou com a defesa administrativa e juntando o comprovante dizendo que ainda está aguardando o julgamento, o juiz já vai extinguir. Se ele não extinguir, você recorre e você ganha. Então, a defesa administrativa vai extinguir a exigibilidade do crédito tributário. E se o crédito tributário estiver com sua exigibilidade suspensa, a empresa ou a pessoa poderá exercer a sua vida normalmente. A empresa, por exemplo, poderá continuar retirando a sua certidão negativa de débito, tão importante para a sobrevivência hoje de qualquer empresa. Tem casos que eu já apresentei aí em defesa administrativa que já fazem mais de 10 anos que estão aguardando o julgamento. O cliente sequer se lembra mais dessa cobrança. E ele continua levando a vida dele normalmente. Se eu não tivesse feito isso, pensando como muitos pensam, se ela não vou entrar com defesa administrativa, vou esperar que a Fazenda cobre judicialmente, porque se eu entrar eu vou perder mesmo, então já que é a Fazenda que vai julgar. Antigamente tinha muito disso, hoje não é mais assim, viu pessoal? Não é mais assim.
Se eu pensasse dessa forma, o que é que aconteceria? O crédito já teria sido inscrito em dívida ativa, a dívida já teria sido ajuizada, muito provavelmente a empresa teria contas bloqueadas, bens penhorados, e o cara estava lá sem poder sequer tirar a sua certidão negativa de débito, o que não acontece em razão da exigibilidade suspensa daquela cobrança administrativa. Agora veja que, da mesma forma que suspende a exigibilidade, então não estará correndo nenhum prazo para a fazenda entrar também com, por exemplo, um prazo de prescrição, certo? Que é também 5 anos, de acordo com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, para a fazenda entrar com aquela cobrança. Se está com a exigibilidade suspensa e ela é obrigada a esperar o julgamento final no âmbito administrativo, então ela também não poderá, não estará correndo para ela nenhum prazo para ela entrar com ação de execução cobrando aquela dívida. Entendeu? Então muitas vezes a gente vê que um processo tem um fato gerador lá atrás, mas ela vem entrar com a execução 10 anos depois, aí você já alega logo prescrição, aí ela vem no âmbito da execução fiscal informar que não poderia ter dado entrada na ação porque o contribuinte ele ingressou com um processo administrativo e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. Então ela teria que obrigatoriamente aguardar o final daquele julgamento para entrar com ação. Mas eu quero dar até aqui um detalhe para vocês que me lembrei agora também, por exemplo. Vai suspender o prazo de prescrição da fazenda, mas não suspende o prazo para o lançamento do crédito tributário e de acordo com o artigo 173 do Código Tributário Nacional, ou seja, o prazo de decadência. Vai suspender só o prazo de prescrição para ela entrar com ação, mas para ela constituir o crédito tributário não vai se suspender. Eu estou dizendo isso porque eu já vi um caso em que, por exemplo, o contribuinte ele faz algumas declarações de compensação administrativa, certo? Ele tem créditos tributários e ele quer compensar para pagar menos de tributos, outros tributos qualquer. E ele faz isso através de PERDCOMP, tá? Na Receita Federal, tá? Eu posso depois até gravar uma aula falando sobre isso também. Só que ele não pode tomar aquele crédito enquanto a Receita Federal não informar, não der uma decisão informando que aquele crédito é legítimo, é naquele valor e que ele pode utilizar para compensar. A gente diz enquanto a Receita não homologar aquele crédito, tá? Só que muitas vezes a Receita não homologa. Então, enquanto ela não homologar aquele crédito tributário, ele não vai poder se compensar. Então, se ela não homologar, ela vai mandar uma notificação para o contribuinte dizendo aquele crédito que você, número tal, através da PERDCOMP tal, que você está tentando compensar, ele não procede em razão disso. Daquela decisão, certo? Ele tem 30 dias para entrar com a manifestação de inconformidade, que se der tempo eu falo alguma coisa para vocês aqui sobre a manifestação de inconformidade. Porém, a legislação, eu não me lembro se é a 9430/96 da Receita Federal, se é o artigo 74 que regula isso, eu tenho quase certeza que é. Diz que, sim, é o artigo 74. Diz que se não for homologado esse crédito que o contribuinte tentou compensar administrativamente, a Receita Federal é obrigada a cobrar uma multa isolada de 50%. Então, eu já vi casos que, por exemplo, o contribuinte foi notificado desse indeferimento dessa compensação. Em 30 dias ele entrou com a manifestação de conformidade. A manifestação de conformidade, igual à impugnação administrativa, também suspende a exigibilidade do crédito tributário. Daqui a pouco o contribuinte recebe uma correspondência dizendo: você tem uma multa de 50% sobre o valor do crédito que você tentou compensar e você tem um prazo de 30 dias para pagamento dessa multa. É assim que vem a carta da Receita. E o contribuinte diz o seguinte: consulta advogado, mas faz, doutor, o senhor não disse que se entrasse com a manifestação de conformidade,
iria suspender a exigibilidade? Por que ela está me mandando essa correspondência? Porque é obrigação da Receita Federal fazer o lançamento do crédito tributário dentro desse prazo de 5 anos, a contar lá do fato gerador do tributo. Porque isso é um prazo de decadência, isso não é um prazo de prescrição. Prescrição, ação, para entrar com a ação. Isso é um prazo para ele lançar o crédito tributário no seu sistema, dizendo: a partir de hoje você é devedor desse crédito tributário na importância de tanto e você tem um prazo de 30 dias. Ele vai lançar no sistema, mas ele não vai poder entrar para cobrar aquele lançamento daquela multa, porque o contribuinte entrou com a manifestação de conformidade e suspendeu a exigibilidade, mas não suspendeu o lançamento. É até dever da Receita Federal fazer esse lançamento, porque se ela não fizer isso no prazo de 5 anos, estará decaído o direito dela lançar. Ela depois não vai poder mais cobrar aquela exigibilidade daquele crédito tributário, ok? Então é essa a questão. Então muitas vezes o contribuinte pergunta: mas por que eu estou me defendendo e estou recebendo uma cobrança da Receita? Porque são prazos diferentes. O prazo de decadência é um, o prazo de prescrição é outro. Então, a segunda vantagem que eu estou trazendo aqui para vocês do processo administrativo tributário é justamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Lembrando que, enquanto não for julgado, a Fazenda não vai poder entrar judicialmente cobrando aquela ação. Ok? Vamos por uma terceira vantagem do processo administrativo tributário. A decisão administrativa, ela faz coisa julgada para a administração pública. Ela não vai fazer coisa julgada para o contribuinte. O que significa dizer o seguinte: que caso a administração pública ela faça uma cobrança, o contribuinte se defenda e ela julgue favorável ao contribuinte, ela depois não vai poder acionar o judiciário para rever os seus próprios julgamentos. Aquilo para ela transitou em julgado. Se a própria administração pública disser que aquela cobrança foi indevida e isso acontece, ela depois não poderá acionar o judiciário para rever os seus próprios julgamentos. Ao contrário do contribuinte, que se ele perder a ação na administração pública, ele ainda poderá acionar o judiciário para rever aquele julgamento que ele perdeu. Então veja quantas vantagens. É como se você tivesse uma fase, que é uma fase administrativa, que você pode esgotar essa fase, demorar muito tempo até terminar, e depois, se você perder, não importa o tempo, porque estava lá suspensa a exigibilidade, então não está correndo prazo de prescrição para ninguém, nem para você, nem para a Fazenda, entendeu? Você ainda vai poder acionar o judiciário para rever aquele mesmo julgamento. Uma vez um aluno perguntou para mim se após o julgamento da Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal, a administração poderia rever seus próprios julgamentos. Por exemplo, a administração deu um julgamento em primeira instância, a Delegacia da Regional de Julgamento, que é o delegado da Delegacia Regional de Julgamento, deu um julgamento, tá? Contra o contribuinte, indeferindo o pedido da defesa do contribuinte, ela poderia rever. Não existe previsão legal disso, dela rever os seus próprios julgamentos. E também não existe previsão legal, e eu nunca vi, nem vi jurisprudência falando sobre isso, da Fazenda depois acionar o judiciário para entrar com uma ação, por exemplo, rescisória, contra um julgamento administrativo que transitou em julgado, que diz que o contribuinte tinha razão, que não deveria existir aquela cobrança daquele tributo. Ela não vai poder acionar o judiciário para rever os seus próprios julgamentos. Ou seja, se a administração disser que aquela cobrança é indevida, acabou-se. Vai ser tão bom para o seu cliente quanto para você, que depois não precisará ingressar no judiciário para rever aquele próprio julgamento da administração pública. Essa é uma outra grande vantagem também da defesa no âmbito administrativo. Eu trouxe aqui mais uma outra, tá? Que tem muitas vantagens, pessoal, muitas vantagens. Se eu pudesse viver só fazendo defesas no âmbito administrativo, olha, eu acho que a profissão de advogado, inclusive advogado tributarista,
seria a melhor profissão do mundo, porque você recebe antecipadamente, você faz uma defesa, muitas vezes é 2 ou 3 petições, o processo demora lá 10 anos para ser julgado, e você fica acompanhando, tá? E sem trabalho, você às vezes precisa fazer um despachar com alguém lá, um auditor que é o relator lá daquele seu caso, mas também é uma coisa rara. É muito tranquilo se defender uma empresa no âmbito administrativo. E qual é a outra vantagem que eu trouxe aqui? Não tem o formalismo do judiciário. A defesa administrativa, ela não tem a mesma formalidade exigida pelo judiciário. Como eu disse no começo da nossa aula, a defesa pode ser feita pelo contribuinte, pelo próprio contribuinte, que necessariamente não é advogado, que não precisa ser advogado. Pode ser feita pelo contador do contribuinte e pode ser feita também pelo advogado. Então, se pode ser feita pelo contribuinte, vocês verificam que não tem essa formalidade que o judiciário exige. Se for feita pelo contribuinte, ele vai juntar lá só os atos constitutivos da empresa e a documentação comprobatória do seu direito. Se for feita a defesa pelo contador, ele, por exemplo, já está cadastrado lá também na Receita Federal. Mas se for feita pelo advogado, ele vai precisar de uma procuração que vai juntar junto com o contrato constitutivo da empresa. As pessoas perguntam, essa procuração precisa ser autenticada, reconhecido firma, essas coisas todas? A lei não exige isso, certo? Porém, na grande maioria, é interessante você sempre olhar aquele estado onde você está fazendo a defesa. Eu estou falando mais no âmbito federal, porque é uma legislação uniforme para todo o território nacional. Mas cada estado e município também tem a liberdade de fazer a sua própria legislação. Então, a maioria dos lugares não existe essa necessidade de reconhecer firma, de autenticar a procuração, essas coisas todas. Mas eu já vi gente falando em debate, eu sou aqui do estado do Paraná. E no estado do Paraná, aqui o estado exige que quando a gente entra com a defesa do nosso cliente, a gente junte uma procuração autenticada, com firma reconhecida. Então é sempre bom você pesquisar no Google a legislação do lugar onde você vai fazer a defesa. Por exemplo, não tem, como eu já disse aqui para vocês, não tem custas na defesa administrativa. Não tem custas. Então você pode entrar com a defesa, certo? E seu cliente não vai precisar pagar nada. Isso também é importante, como eu falei no início, para você aumentar o valor dos seus honorários. Você informar, olha, não vai haver custas para você, então por isso que eu estou cobrando meus honorários, não tem sucumbência. Se o seu cliente perder na esfera administrativa, ele não vai pagar honorários da fazenda, porque a fazenda está defendendo os interesses dela. Não tem nada disso na defesa administrativa. Antigamente, há muito tempo atrás, isso já faz mais de 15 anos, se exigia calções, né, para poder entrar com a defesa administrativa, 30% do valor do débito quando você ia entrar com algum recurso. Hoje também o STF, a própria Receita Federal já pacificou que não precisa mais disso. Por quê? Porque dessa forma, se ele estivesse exigindo calção, ele estaria privilegiando exclusivamente aqueles clientes que tinham condições de pagar o débito. Aqueles que não tivessem condições de pagar o débito não poderiam recorrer, então estaria cerceando o direito de defesa do contribuinte, indo de encontro aos incisos 54, 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, por exemplo, se você perde, me vê uma situação aqui, deixa eu beber uma aguinha, tá? Eu vou até aproveitar para ver quem é que está aqui com a gente aqui, que eu vou falando direto, a gente tem pouco tempo aqui no Instagram, né? Talvez nos nossos próximos encontros a gente leve essas lives para o YouTube, porque o YouTube não tem prazo, né? Aqui a gente tem 1 hora, o YouTube você pode falar o tempo que você quiser, tem mais ferramentas para você utilizar, né? E deixa eu ver as pessoas que estão chegando aqui. Então, tem muitas pessoas boas, eu agradeço a presença de todos vocês.
Eu quero mais uma vez lembrá-los que a minha pretensão é fazer uma live desta por semana, Tributa Live, tá certo? Foi um nome escolhido a dedo. Espero que vocês estejam gostando da aula, ok, pessoal? Que eu tô passando aqui a minha prática de 20 anos, tá? Atuando nessa área, não só administrativa, como na área tributária. É claro que a gente não é o dono do conhecimento total e tudo mais, né? Ninguém é, né? Mas eu estudo pelo menos 1 hora todos os dias direito tributário, a não ser o final de semana. São 2 coisas que eu faço todos os dias. Uma é estudar direito tributário e a outra é estudar prosperidade, certo? Eu não sei se todos vocês que estão aqui são meus alunos, mas eu também tenho um canal no YouTube, Ricardo Piedade, inclusive convido todos vocês a se inscreverem lá, onde nós gravamos vídeos pelo menos a cada 15 dias, trazendo resoluções de casos práticos no âmbito do direito tributário. Mas vamos lá continuar falar sobre a informalidade do processo administrativo. Digamos que o contribuinte tem 30 dias para entrar com sua defesa na primeira instância perante a Delegacia Regional de Julgamento. Estou falando no âmbito federal, ok? E digamos que o contribuinte perdeu esse prazo de 30 dias. Ele vai poder protocolar o seu recurso mesmo assim, mesmo a sua defesa sendo intempestiva? Não poderá, né? Ele tem 30 dias. Porém, tem situações em que já aconteceu, certo? De existir naquela defesa uma questão de ordem pública. Por exemplo, uma decadência. O contribuinte perdeu o prazo de 30 dias para entrar com sua defesa, a sua impugnação administrativa, perante o delegado da Receita Federal. Porém, ele verificou, chegou esse processo para mim, disse, doutor, já perdi o prazo, eram 30 dias, já estamos no 35º dia. Aí eu vou analisar a situação e digo, não, cara, mas tem uma decadência aqui gritante. O processo faz 6 anos atrás que foi o fato gerador desse tributo. Então a administração pública só teria 5 anos para lhe cobrar, fazer o lançamento desse crédito tributário. Mesmo perdendo o prazo, vamos entrar com a impugnação, ela recebe, a Receita recebe. A gente coloca como preliminar lá essa questão da decadência. E existe uma súmula, pessoal, que a gente utiliza muito nas nossas defesas administrativas, que é a súmula 473 do STF, que diz que a administração pode anular os seus próprios atos, porque deles não se originam direitos quando houver uma questão de ordem pública, uma questão gritante, uma nulidade de ordem pública. Então, se existe uma nulidade de ordem pública, mesmo a defesa sendo intempestiva, você poderá entrar com a impugnação administrativa e, igual ao judiciário, você vai verificar quem foi que recebeu para julgamento aquela sua defesa e vai falar com o auditor fiscal, dizendo para ele, doutor, olha, a empresa perdeu o prazo, eu espero que não tenha sido você, né, para você dizer, eu perdi o prazo, não, a empresa perdeu o prazo, certo? Porém, existe uma nulidade aqui de ordem pública, que é decadência, ela está aqui bem transparente, e de acordo com a súmula 473, os atos administrativos eivados de nulidade não geram direitos. Então, eu estou querendo que Vossa Senhoria, né, Vossa Excelência, porque ele não é juiz, né, Vossa Senhoria analise essa questão, mesmo sendo intempestiva, porque é melhor resolver agora no âmbito administrativo do que até levar para o judiciário. Porque se ele não analisar minha petição, o que é que vai acontecer? A gente vai levar essa questão mesmo para o judiciário. Só que no judiciário, demonstrando uma petição bem feita que houve a decadência, o que é que vai acontecer? A administração pública perderá a ação e ainda será condenada a pagar os honorários do advogado da parte autora. Então não é melhor para ele resolver a questão administrativamente do que levar para ser julgado pelo judiciário? Então seria essas questões aqui que eu estou passando aqui para vocês. Só é possível isso no âmbito administrativo, mas o julgador é que terá total liberdade para dizer se vai aceitar ou não essa questão de se vai analisar ou não uma impugnação que foi dada a entrada intempestiva, certo? Ela foi dada a entrada fora do prazo. Mas por quê?
Porque no direito, no processo administrativo, pessoal, tem alguns princípios, tá? Tem uma lei federal de 99 a 90, eu não me lembro, é uma lei que eu utilizo pouco. Ela estabelece lá mais de 70 princípios administrativos, tá? Eu não sou muito de ir muito pelos princípios. O princípio da oficialidade, a administração não precisa de nenhuma autorização de ninguém para cobrar do contribuinte, da gratuidade, não tem pagamento de custos. Eu vou mais pelo direito, eu vou mais atacando o direito. Isso pouco é utilizado, esses princípios, no âmbito administrativo, tá certo? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês aqui. Tem um aluno, Júnior dos Santos, perguntou se tem previsão dos cursos presenciais. Os cursos presenciais. Júnior dos Santos. Júnior, esse mês nós estamos aí com o nosso curso, tá? Seja um advogado tributarista completo. Depois eu divulgo aqui no Instagram. Tem um link aqui no Instagram que você pode ser direcionado para compra, para ingressar no grupo VIP, com descontos e tudo mais que a gente faz para as pessoas que ingressam no grupo VIP, tá certo? Mas então, porque na administração pública, continuando a nossa aula, estabelece o princípio... Tem mais perguntas? Só uma coisa, estão perguntando se a live vai ficar salva. Eu estou aqui com a minha assessoria, viu, pessoal? Desculpa aqui eu estar olhando de lado, porque para mim também é tudo muito novo aqui, tá? A live vai ficar salva sim, tá? O pessoal aqui quando terminar essa live, eu já vou entrar em algum prazo aí que eu tenho aqui na minha mesa para resolver hoje, e o pessoal cuida disso aqui para mim, mas minha intenção não, ela vai ficar salva aqui para vocês, tá bom? Mas é importante participar ao vivo aqui, porque além de, se possível, né, de prestigiar aqui o professor que preparou essa aula aqui para vocês aí, né, a gente pode tirar essas dúvidas quando existentes aí ao vivo, né? Então, na administração funciona o princípio da verdade material em vez da verdade formal, que é o princípio que rege o judiciário. No judiciário tem o formalismo, verdade formal. Na administração não tem nada disso. Tá certo? Por exemplo, se você entrar com sua impugnação administrativa, que é sua defesa em primeiro grau perante o delegado da Receita Federal, você junta todos os seus documentos, mas antes do julgamento, você encontra um documento de extrema importância para você, que você pode provar alguma coisa dentro daquele auto de infração. Vai ser aceito, vai ser julgado, vai ser analisado aquele documento, justamente por causa desses princípios que regem a administração pública, que não tem essa formalidade. Um outro exemplo, você entra com sua impugnação administrativa perante o julgador de primeiro grau. Aquela impugnação administrativa é indeferida. Você tem um prazo de 30 dias seguidos, viu? Outra coisa importante, o prazo na administração pública não é úteis, não, conforme estabelece o CPC, são seguidos. É da data que você recebe lá a intimação, ok? Da data que você assina o auto de infração, a partir do dia seguinte já começa a correr o seu prazo. Você entra com sua defesa administrativa de primeiro grau, tá? Ela é indeferida. Você tem 30 dias a contar da sua notificação e intimação para você entrar com recurso voluntário para o CARF, que é o Tribunal no âmbito federal, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tá? E uma coisa importante, tá, pessoal? Como é que é feita essas notificações, dessas intimações aí ao contribuinte? A maioria das empresas, ela tem o endereço eletrônico lá no site da Receita, chamado lá no ECAC. Então lá serão feitas todas essas notificações ao contribuinte do seu prazo. Se o contribuinte vê que tem um sininho lá vermelho, lá que ele tem notificação, ele diz, já vem bomba para mim, eu não vou nem abrir. O que é que acontece? 15 dias após, certo? Ter sido enviada essa notificação, automaticamente o contribuinte será intimado dessa notificação. Sendo intimado, ele tem 30 dias para entrar com recurso voluntário para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o órgão lá do CARF, que fica em Brasília. Aí ele vai em Brasília para protocolar essa defesa? Não, justamente por causa dessa questão das informalidades que acontecem no âmbito administrativo. O que é que ele vai fazer? Ele vai nesse próprio site lá do ECAC,
certo? Ele vai protocolar sua defesa lá, o seu recurso voluntário, se ele tiver um endereço eletrônico. Se ele não tiver, por exemplo, uma pessoa física como eu, Deus o livre, foi uma questão de uma cobrança de... Deus me livre, né? Foi uma questão de cobrança de imposto de renda. Então eu tenho que ir pessoalmente lá, agendar, ir lá, protocolar minha defesa. Ele vai escanear e me dar o meu comprovante. Mas ele é a própria Receita que vai enviar para Brasília, certo? Para lá para o CAF para ser julgado. Eu não vou em Brasília protocolar aquela ação. Aquele recurso é julgado lá no CAF e o resultado do julgamento é informado à Receita Federal, que é de primeiro grau. A Receita Federal vai intimar novamente ou notificar o contribuinte daquele resultado, daquele julgamento. E depois que ele receber aquela intimação, ele vai ter 15 dias para entrar com recurso especial para o Conselho Superior de Recursos Fiscais, que é um órgão do próprio CAF, que fica lá em Brasília também. Ele vai em Brasília protocolar isso? Não. Ele vai dar entrada na própria Receita Federal, no próprio ECAC. Se ele tiver endereço eletrônico, ele dá a entrada, vai enviar lá para Brasília. O Conselho Superior de Recursos Fiscais vai fazer o julgamento do recurso especial, volta o resultado para cá, para a Receita Federal, intima o contribuinte. Ele ainda poderá entrar com embargos de declaração dessa decisão, tá? Então, a fase administrativa é muito parecida com a fase judicial. Inclusive, vai ter embargos de declaração, por exemplo. O contribuinte alegou uma questão em primeiro grau, perante a Delegacia Regional de Julgamento, e não foi apreciada aquela questão, e aquela questão é extremamente importante para provar o seu direito. O que é que acontece? O contribuinte pode entrar com embargos de declaração, até porque, para ele entrar com recurso especial, aqui já nessa terceira fase, um dos requisitos do recurso especial é justamente o pré-questionamento. Então, o que é o pré-questionamento? Ele provar que aquela questão já foi analisada nas instâncias inferiores. Então, ele pode entrar também com embargo de declaração da mesma forma que o judiciário. E digamos que ele entrou com recurso especial aqui em cima para o CAF, o último recurso dele, e da mesma forma que acontece no judiciário, foi negado o segmento, ou foi inadmitido o recurso dele, ele não pôde enviar aqui o recurso para ser julgado pelo Conselho Superior de Recursos Fiscais. Por quê? Porque existe até o regimento interno do próprio CAF, ele estabelece que para você entrar com recurso especial tem que ter alguns requisitos, tá? Você tem que trazer uma decisão divergente. O que significa isso? Significa que você vai trazer uma decisão da própria Receita Federal, do próprio CAF, que analisando aquela mesma questão, entendeu de forma favorável ao contribuinte, vai fazer a comparação das decisões, dizendo, ambas se tratam de omissão de receita, só que aqui, ao contrário da decisão recorrida, aqui o CAF entendeu que quando o dinheiro passa apenas pela conta da pessoa e não é dela, ela repassa aquele valor, não existe a cobrança do imposto de renda. Enquanto que aqui decidiu que se entrou, ela oferiu renda, ela tem que pagar. Ou seja, são a mesma questão, mas um entendeu de uma forma, outro outra. E você vai pedir que aquele mesmo entendimento daquela decisão que você está trazendo como paradigma também seja adotado no seu recurso para anular aquela cobrança. Porém, se você trouxer uma decisão muito antiga, que o entendimento já foi superado pelo CAF, onde já existe até súmula do próprio CAF, em sentido contrário àquela decisão que você deu entrada, que você trouxe para embasar o seu recurso vai ser indeferido. Ele não vai nem sequer subir para julgamento. Então, para você fazer com que seu recurso suba para julgamento, você tem que entrar com um recurso de agravo para que esse recurso possa subir e ir lá para o Conselho Superior de Recursos Fiscais. Veja quantas situações é necessário a expertise do advogado para fazer a defesa da empresa no âmbito administrativo. No nosso curso, Seja um advogado tributarista completo, eu faço todo esse esquema. Também no nosso livro, viu, pessoal? Seja um advogado, como se tornar um advogado tributarista, tá? Que é irmão desse aqui. Como se tornar um especialista em execuções fiscais. São livros da minha autoria. Nesse, como se tornar um advogado tributarista, eu também explico passo a passo como é que você faz para você ter esse conhecimento, para dominar esse âmbito administrativo.
Então essas seriam as vantagens do processo administrativo. Tudo é muito fácil, tudo é muito tranquilo, não importa a quantidade de tempo que o processo fique lá aguardando o julgamento. Não vai existir prescrição intercorrente no âmbito administrativo. Isso inclusive é uma súmula do CARF número 11, tá? Então eu disse, olha, se a gente demorou 10 anos para julgar e aquilo ali, enquanto a gente não julgava, a gente não podia cobrar de você, aquilo em nada prejudicou você, pelo contrário, até lhe favoreceu. Então não vai ter prazo aí de julgamento que a gente tem que julgar em 60 dias em algo mais, não tem nada disso. Ok, pessoal? Eu acho que eu já falei, tem muita coisa para falar, mas como aqui já está terminando, eu acho que falta só 10 minutos, o pessoal está me avisando aqui. Eu acho que eu já vou dar uma olhadinha aqui nas pessoas que estão chegando. Certo? Tem mais alguma pergunta, Marcelo? Por enquanto. Não, né? Só boa tarde. Solicitação pela participação do seu vídeo. Ok. Eu quero agradecer aqui a presença de todos, pessoal. Eu quero pedir também sugestões de vocês, tá? Para os nossos próximos encontros, o que é que a gente pode falar. Vocês podem deixar até aqui no Instagram mesmo, nos comentários, tá? Sobre o que é que a gente pode trazer de novidades no âmbito do direito tributário, Tributa Live. Eu pretendo fazer essa live toda sexta-feira, neste mesmo horário, a não ser que aconteça algum imprevisto, porque vida de advogado a gente não pode prever, não é? É que nem de médico, às vezes o cara está atendendo, daqui a pouco acontece alguma coisa, o cara tem que sair. Então, às vezes eu me programo no dia para fazer uma coisa, quando eu chego aqui mudo totalmente a rotina, porque alguém liga, aconteceu uma coisa urgente, tem uma fiscalização na empresa, eu preciso estar presente, até para que o fiscal também não fique fazendo o que quiser lá dentro da empresa, né? Então acontecem muitas situações como essa, tá? Mas eu acho que para a nossa primeira Tributa Live ficou muito bom. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Só avisar o pessoal, todo o material, livro, tudo que eles quiserem saber, está na própria bio. Certo? Pronto. Se eles quiserem qualquer informação sobre. O pessoal está me passando aqui que vocês já acho que já ouviram, né? Que tudo que vocês quiserem saber sobre o que nós temos de livros, cursos online, seja um advogado tributarista completo, seja um especialista em execução fiscal, os super modelos de petições, eu separei mais de 72 petições que eu utilizo no meu dia a dia, inclusive várias petições também no processo administrativo, todos estão aí no bio, aí, na bio do nosso Instagram, tá? À disposição de vocês, e também no site da nossa empresa, www.rpcursostributarios.com, ok? Deixa eu ver aqui, as pessoas estão entrando ainda. Do advogado iniciante na área tributária, eu posso fazer sim, com certeza, Anderson. Inclusive, a pedidos de alunos, eu lancei esse e-book, tá, que eu imprimi aqui para mim, mas é um e-book, 7 dicas infalíveis para angariar clientes na área tributária. Essas 7 dicas são as que eu utilizo no meu dia a dia, e hoje nós temos aqui no nosso escritório, com a graça de Deus, aí em todo o Brasil, mais de 60 clientes catalogados aí no nosso escritório, nessa área tributária, tá? E não tem, assim, nenhum bicho de 7 cabeças. É claro que para o advogado iniciante, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, mas tudo é possível, viu? Não pense que existe concorrência, você é o seu maior concorrente. Eu não sei se vocês sabem também, eu tenho outro canal no YouTube, chamado Prosperidade com Ricardo Piedade, onde lá eu passo os conhecimentos já extrafísicos, digamos, de física quântica, que eu estudo todos os dias e aplico na minha vida e também na vida da minha família. Tá bom, pessoal? Então, acho que a gente já pode encerrar a nossa primeira live, né? Eu agradeço de coração a vocês, e se Deus quiser, eu posso até dar uma estudada nesse tema que você está sugerindo, Anderson, que é um tema bem interessante para a gente conversar na nossa próxima sexta-feira, não é isso? Então vamos lá, muito obrigado para todos, tá? E assim a gente vai encerrando a nossa live hoje. Tudo certo. Pronto, pode encerrar, acho que eu convido todo mundo para a próxima. Pronto, aqui minha assessoria de imprensa está mandando convidar todos vocês para o nosso próximo encontro na próxima sexta-feira, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, às 15 horas, onde iremos falar sobre mais algum assunto
relevante no âmbito do direito tributário. Tributa Live. Até mais.